queria compartilhar com vocês a finalização da leitura do Triste Visionário, mas a verdade é que eu tô muito triste e eu realmente dediquei um mês inteiro para ler essa biografia. Eu me tornei amiga íntima, digamos assim, do Lima. Toda a história dele mexeu muito comigo, tudo que ele acreditava mexe muito comigo. A forma como ele via o mundo é muito parecida com a forma que eu vejo o mundo, e eu só tenho a agradecer à biógrafa Lília por ter escrito esse livro, por ter falado do Lima, da forma como ela falou, da forma como ela trouxe a sua história, expondo as suas ideias. Agradeço infinitamente a ela, e eu pude neste mês inteiro me tornar amiga, sentar realmente, puxar uma cadeirinha, tomar um café com o Lima e saber mais sobre a sua história, sua vida, quem ele era, o que ele acreditava. E isso foi muito importante pra mim. Mais uma vez, uma biografia muda a minha vida, muda o meu jeito de ver o mundo, muda tudo. E terminar esse livro agora, eu queria muito conversar com vocês, mas eu não vou conseguir. Tô muito pra baixo, assim, depois que eu finalizei, eu só consigo me sentir triste, porque foi uma pessoa que merecia muito mais do que ele teve e realmente sem palavras. E eu volto a conversar com vocês quando eu estiver um pouquinho melhor. Bom, pessoal, voltei para conversar com vocês sobre a biografia do Lima. Como eu já falei, como já passou aí para vocês, eu já finalizei a leitura e agora que eu estou mais tranquila, eu voltei para conversar com vocês sobre as minhas considerações finais. Eu vou retomar então do capítulo 7, que é Floreal, uma revista do Contra. Foi aqui que eu parei no outro vídeo que eu fiz na primeira parte, então se vocês não assistiram, eu vou deixar o link aqui em cima e no box de informações, que esta então é a segunda parte deste vídeo de vlog de leitura. A revista teve só 4 publicações, ela durou então pouquíssimo tempo e ela foi ácida desde a sua primeira edição até a sua última, mas ela não teve um bom reconhecimento pelas pessoas, ela não vendeu, essa é a verdade. Eles venderam pouquíssimos exemplares, as pessoas não queriam ver a verdade, o que acontece até hoje também, que as pessoas não querem ver a verdade das coisas. A revista entrou num período de Belle Époque, como eu já havia falado no outro vídeo, e este período era de esperança, das pessoas tentando acreditar no Brasil, que ia mudar, que ia ser diferente. Então ninguém queria saber as mazelas, as coisas ruins que estavam acontecendo. Tudo isso fez com que ela não deslanchasse, com que ela não conseguisse alcançar um bom público, e teve então só 4 publicações. E depois que isso aconteceu, o Lima já andava desgostoso com a vida, ele já estava bem para baixo e ele começou a beber muito. E isso foi se acentuando conforme ele foi tendo essas decepções, então encontrando portas fechadas, com esse não sucesso também da Floreal. E aqui, principalmente, esse desgosto na vida dele tem um papel fundamental, que é quando ele publicou Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Quando ele publicou esse livro, ele teve uma crítica muito negativa. Muitas pessoas foram contra ele, principalmente porque dava pra ver as críticas na forma do Lima. As pessoas conseguiam enxergar o seu autor na obra. Eu acho isso incrível, eu acho fascinante a forma como o Lima se colocava nas suas obras, mas naquele tempo foi muito criticado por se colocar nas obras e principalmente por você conseguir apontar as figuras na rua de personagens do livro. Eram personagens muito bem caricatos, personagens muito específicos, porque ele realmente se referia a pessoas que estavam vivas, pessoas que eram do convívio da alta sociedade do Rio de Janeiro. A gente tem o começo deste livro, que é o Jornalismo como Ficção, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o capítulo 8. E esse capítulo eu digo pra vocês que eu pulei esta parte, porque eu ainda não li este livro. E vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de spoilers, que eu não gosto de ler nem sinopse de livro antes. E quando eu realizar essa leitura, eu vou voltar aqui e ler o que a Lília tem a dizer sobre este livro do Lima. Eu pulei mais ou menos 20 páginas e depois aqui a gente tem uma foto do Lima. O Lima possuía pouquíssimas fotos e aqui tem uma parte que ela vai falar então de como ele estava na sua vida, que ele já não estava tão bem assim no seu trabalho como escrivão. O certo é que Lima se equilibrava nessa sua balança pessoal. De um lado, colocaria muito pouca energia no seu trabalho enquanto funcionário do Estado. De outro, jogaria todo o seu esforço na construção de sua persona literária, sempre independente do contra. Em artigo de 1911, o escritor reconhecia: o que tenho são implicâncias parvas,
pessoas e é só isso. Implico com 3 ou 4 sujeitos das letras, com a Câmara, com os diplomatas, com Botafogo e Petrópolis. E não é em nome de teoria alguma, porque não sou republicano, não sou socialista, não sou anarquista, não sou nada. Tenho implicâncias. Era esta forma que o Lima se definia e era assim que ele procurava que as pessoas o enxergassem. Ele era do contra. Nas suas crônicas, nos seus textos para jornais, ele fazia toda uma construção em cima de uma pessoa que ele ia contra as suas ideias, então ele montava o seu perfil do contra. E aqui, então, a gente vai, como eu falei para vocês que eu pulei este capítulo, fiquei só nas últimas páginas, a gente vai pro capítulo 9, que é Política de e entre doutores. A próxima parte, que é esse capítulo 9, ele vai falar de um outro romance do Lima, que é Numa e a Ninfa. E aqui a gente também vai ter um retrato bem caricato do Brasil, da política do Brasil. Ele é datado, mas a mesma forma como ele é datado, seus livros são de uma data específica, a gente pode passá-lo pelo período da história. E como eu falei no Triste Fim de Policarpo Quaresma, eu fiz um vídeo para esse livro aqui no canal. Se vocês não assistiram, o link eu vou deixar aqui em cima no box de informações. Ele é um livro que você pode usar hoje, ele vai ter as mesmas problemas, os mesmos anseios e angústias e esperanças no Brasil de 1900, que foi quando o Lima escreveu esses livros. É muito importante porque a gente também entenda a história do Brasil. Ele critica aquele período e isso foi uma coisa que ele defendeu a sua vida inteira, que ele falava que a literatura tinha que ser crítica, a literatura tinha que apontar os problemas sociais e ser importante para as pessoas, fazer com que elas enxerguem uma nova forma de ver a sociedade, a política, etc. Quando eu voltar e realizar essa leitura, eu volto aqui e vejo, pesquiso tudo que eu quero saber sobre Numa e a Ninfa. Pulamos para o capítulo 10, que é Bebida, Boêmia e Desânimo, a primeira internação. Como Lima encarou esta primeira internação por causa da bebida, ele não foi internado por problemas mentais, etc., mas a bebida era considerada um problema mental naquela época, e isso fazia com que as pessoas misturassem as coisas, misturassem a bebida com problemas mentais. E isso é uma coisa que infelizmente é feita até hoje. Por mais que já se tenha conhecimento que a bebida e drogas são problemas diferentes de problemas mentais, problemas psiquiátricos, ainda existe essa mistura dentro de hospitais psiquiátricos. E eu, particularmente, Laura, acho isso um erro gigantesco, porque são coisas completamente diferentes que devem ser tratadas de maneiras diferentes. Pessoal, não consegui finalizar o vlog da maneira como eu queria, então eu vou retomar aqui com vocês. Já é um novo período do dia. Infelizmente tem um barulho de motor no fundo que não tem como tirar, então eu espero que vocês ignorem. E só pra fechar com vocês, essa questão que eu estava falando sobre a loucura, sobre a primeira internação do Lima, é que o preconceito com as pessoas que possuem problemas mentais ou que são internadas nesses locais é muito grande. Ser um boêmio também não era bem visto pela sociedade. O Lima queria ser do contra, mas esse do contra também era prejudicial para sua imagem como escritor. Foi um agravante, então, que ele já vinha com essa fama e isso foi se acentuando com essa internação. Ficou essa marca de que ele estava no hospício, que ele já possuía um histórico de bebedeiras, que ele já possuía um histórico também familiar do pai, que sofria transtornos mentais, então tudo influenciava para que ele não fosse bem visto. Quando o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha foi lançado, o Lima, além de ter recebido essas críticas negativas, ele recebeu um silêncio. As pessoas preferiam não comentar sobre a sua obra, inclusive de pessoas que ele criticava no seu livro, ele não recebeu nenhuma resposta. E isso foi uma coisa que também doeu fundo no Lima, porque ele esperava que as pessoas se posicionassem, seja negativamente, mas dando a sua opinião sobre o livro. E quando isso vem acontecer com o seu segundo lançamento, que é o de Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele fica ainda mais arrasado. As pessoas novamente ficam em silêncio. Ele já era conhecido, ele participava de muitos eventos literários, ele procurava estar no ambiente de pessoas dos livros, ele procurava sempre se engajar em novos projetos, ele procurava então fazer um círculo de amigos, de críticos que alavancassem a sua carreira. E quando ele teve então, esse silêncio com Triste Fim, ele decidiu largar esses eventos literários, essas rodas de conversa, ele resolveu se entregar de vez à bebida. E aqui um parênteses que eu achei muito interessante, que a gente vai ter, a Lília vai contar pra gente como estavam surgindo escritores, como eles queriam reivindicar o seu lugar, o seu espaço, os seus direitos trabalhistas. E outra coisa que o Lima sempre
sempre rebateu é a questão dos lançamentos, dos livros de fora serem mais valorizados e mais importantes para as pessoas do que os nacionais. Isso é uma coisa que também acontece até hoje, do que é estrangeiro, do que vem de fora, do que vem dos Estados Unidos, da Europa, essa literatura ser considerada melhor do que a nossa e que merece mais destaque. A gente também vai ter uma discussão sobre essa nova geração de escritores. Eu gostei muito de saber um pouquinho sobre isso, achei muito interessante. E é nesse período que o Lima começa a incentivar novos escritores, ele começa a apoiar pequenos escritores, eles mandam o seu trabalho e ele avalia. E também nesse período que ele começa a se envolver com jovens, com outras pessoas, ele assume-se anarquista, que era então uma forma de política, de pensamento filosófico, de vida. Ele não fazia essa militância direta ao anarquismo, ele não ia para rua falar sobre isso, ele não debatia de frente, possuía um cargo público e ele não podia ir contra o lugar onde ele trabalhava, ele não podia perder o seu emprego, até porque ele estava tentando conseguir uma aposentadoria, e isso era um motivo de deboche para algumas pessoas, de como ele era tão novo e já estava requerindo uma aposentadoria. E é um tema recorrente na sua obra, que ele fala sempre que ele não gostava desse trabalho, que ele gostaria de viver das letras. Pessoal, hoje já é outro dia, eu não consegui mais uma vez finalizar o que eu estava falando, então eu vou continuar. Tudo que eu estava falando sobre a vida literária do Lima, sobre como ele se engajou no anarquismo, de como ele conheceu novos escritores, está no capítulo 11, que é Cartada Forte e Visionária, fazendo crônicas, contos e virando triste fim de Policarpo Quaresma. Eu vou só ler o comecinho desse capítulo para vocês entenderem como estava a vida do Lima. A passagem pelo hospício parece ter dividido a vida de Lima em duas. De um lado, o evento foi-lhe tão traumático que viraria tema de crônicas, contos e romances. De outro, ele parecia resolvido a não se deixar abater, ao menos no que se referia ao seu compromisso com a literatura. Outro trechinho é este aqui. Por outro lado, a participação dele nesse tipo de associação, em boa parte de vida curta, representava um indicador forte do amadurecimento de uma nova geração de escritores brasileiros que passavam a debater problemas próprios da sua profissão, como as condições de veiculação do produto literário ou a criação de uma política de distribuição de direitos autorais. Outra parte em que ele fala de uma das organizações que ele fazia parte, ele não era bem membro, é a Sociedade Brasileira de Homens de Letras. Ele fala assim: não acredito na realização do sonho encantador da SBHL, porque estou convencido de que no Brasil não existem aspirações literárias, e sim ambições pessoais demarcadas. Todos querem subir, e olvidam que é possível chegar ao alto da escada sem dar encontrões nos companheiros de jornada. Outra parte, essa ele já vai falar sobre o anarquismo e como ele via as coisas. Lima entendia-se como uma espécie de paladino, um anarquista solidário, a dizer verdades em geral mantidas em silêncio. Críticas aos políticos e à política seletiva, falta de incentivo cultural, ausência de preocupação com o meio ambiente, a desfaçatez dos jornalistas e dos literatos eram temas da sua agenda tão seleta como urgente. A operação retórica consistia em denunciar e alardear sua própria distância de tais temas e dos setores problemáticos que, segundo ele, punham em risco a robustez da República. E não por obra do acaso, todos esses assuntos apareceriam de maneira mais ou menos direta em seu livro mais importante e que estava para ser lançado. Bovarismo, violência do Estado, elites estrangeiradas, literatos com seus barroquismos e o racismo pipocavam por toda parte nas páginas do romance. Triste fim de Policarpo Quaresma seria mesmo a sua grande cartada. E outra parte que me fez largar este livro por um certo período, porque eu me senti muito triste, eu fiquei muito abalada com essas últimas partes, principalmente por causa do rumo que a vida do Lima estava tomando, do quanto ele estava sofrendo, aquilo me fez sofrer também. Então eu tive que largar um pouquinho a leitura e eu terminei este capítulo na página 313, que o finalzinho dele diz assim: decepção é tema central do livro, das crônicas, dos contos e também da vida de Lima. Ele que tentava usar uma linguagem popular, que dava a seus textos um tom público, navegava contra a corrente que insistia em aterrá-lo. A sensação lembrava de um náufrago, faltava ar. Inclusive, eu escrevi enquanto eu estava lendo que quem ficou sufocada fui eu.
E realmente foi essa sensação que eu tive. Partimos então para o capítulo 12, que é Limana, a Biblioteca do Lima, em que a Lilia vai nos contar quais eram as suas obras, o que ele possuía na sua biblioteca particular, o carinho que ele possuía por ela, tudo que ela significava. E também nessa parte nós vamos ter uma discussão. A Lilia vai falar sobre o Machado de Assis, de como o Lima leu a sua obra, de como ele admirava o seu trabalho, mas ao mesmo tempo também o colocava como uma figura do contra, que ele não concordava com algumas opiniões do Machado. E nesta parte eu preciso abrir um parênteses e dizer para vocês que até hoje eu não consegui me encontrar nos livros do Machado, eu não consegui gostar, essa é a verdade. Eu li Dom Casmurro e comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, e a forma como ele trata os problemas sociais, a forma como ele fala sobre tudo é indiretamente. E a diferença com o Lima é que ele era direto, ele falava o que ele queria, ele dava a sua cara a tapa. A diferença que eu sinto lendo esses dois escritores é enorme, mas eu ainda quero sim ler outras coisas do Machado de Assis, quero conhecê-lo, sei da sua importância, então eu quero sim dar novas oportunidades para ele. E a parte que eu digo que ela vai falar bastante sobre os dois é na página 325, que começa com Lima e Machado, Guerra e Paz. E finalizando essa parte da Limana, nós temos assim: e a sina da Limana não escaparia à regra. Ela valia pelas viagens que ele não fez, pelas namoradas que não conheceu, pelos amigos dos quais abriu mão, era feita da matéria que constituía sua obra, assim como do próprio destino traçado pelo escritor. Como veremos, seria também sua última morada. Era seu alto de fé. Aqui a Lilia vai se referir ao livro do Elias Canetti, Alto de Fé. Faz então uma referência com esse Alto do Lima. E no capítulo 13 nós temos um libertário anarquista. Solidariedade é a palavra. Aqui ele vai falar então das lutas pessoais do Lima, do que ele acreditava, vai reforçar então o que ela já vinha falando e também do que ele considerava o seu anarquismo, a sua luta. E mais uma vez eu pulei uma parte que é na página 367, que ela vai falar sobre os Brusundangas, que também é um livro do Lima que eu não li. E nessa parte do capítulo 14, que é Literatura Centoilé Gramatical ou Brindes de Sobremesa, a segunda internação. E antes de continuar falando sobre a história, sobre o que aconteceu com o Lima nessa segunda internação, eu quero abrir um parênteses. Aqui nós vamos ter mais uma vez o problema que as pessoas vinham nessa mistura de cores, nos mulatos, no que brancos e negros tendo relações e gerando filhos poderia causar na sociedade. Isso era uma coisa muito forte, muito presente. Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo que eu fiz, no primeiro deste vlog de leitura, mas agora eu quero aprofundar um pouquinho mais porque vai ser bem importante para entender o que estava acontecendo na vida do Lima. Ele era caracterizado na sua ficha técnica da seguinte maneira: possui estigmas físicos de degeneração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua hereditariedade, o que ele possuía, o seu problema mental, seria relacionado a essa mistura de cores, ele ser filho de pais mulatos, dele vir então com essas características herdadas. Ele era assim porque ele era mulato, porque ele era mestiço. E esta teoria em relação à medicina era algo que muitas pessoas acreditavam, que fazia diferença, que as pessoas queriam principalmente combater esta mistura. E eu retirei de uma dessas passagens a seguinte frase: degeneração obtida pelo efeito perverso da mistura. Era isso que as pessoas viam, era isso que o Lima sentia, porque ele era mulato, que ele possui então esses estigmas de degeneração. Se ele não era assim por causa dos seus pais, inclusive existiam congressos, existiam eventos para se debater esse assunto entre médicos, entre especialistas. E foi então nesta parte do hospício, dessa segunda internação, que ele começou a ter esse convívio novamente com esse local, que ele começou a escrever o Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos. Esta parte que eu também pulei porque eu ainda não li esse livro, eu quero muito, é um livro não acabado do Lima, ele não finalizou essa obra. Ele tinha muitos problemas com o pai dele, ele não conseguia aceitar a condição do seu pai, que ele estava nesse estado de letargia, que ele não saía da sua casa, que ele passava o dia sentado numa poltrona e que às vezes ele entrava em surto. Isso incomodava muito o Lima, ele não conseguia se sentir bem na sua própria casa. Inclusive a Limana, que é a sua biblioteca, era um dos poucos lugares na casa em que ele se sentia bem, que ele conseguia esquecer um pouco o que estava ao seu redor, seja da sua vizinhança, seja do centro da cidade ou até mesmo da sua casa e do seu pai, dos seus irmãos.
E outra coisa que a Lilia vai falar, que ele criticava muito o feminismo, mas a forma como ele criticava o feminismo é porque ele achava que o feminismo era uma coisa estrangeira, que ele não gostava de nada que fosse estrangeiro. Então ele vai ser contra esse movimento feminista. Ele achava que o movimento também era uma coisa das elites, de classes médias e altas, o que no caso era verdade, não abrangia as classes pobres de mulheres. E o Lima defendia justamente esta classe, ele defendia as mulheres pobres, principalmente mulatas e negras, do quanto elas tinham um papel muito, talvez, pior do que as mulheres brancas. Então, da mesma forma que ele era contra o feminismo, ele também apoiava indiretamente a causa, porque da mesma forma como hoje eu não tenho como me posicionar em relação a muitas nuances do feminismo, não concordo com certas coisas, entendo, aceito a sua importância, mas não sou da mesma opinião, eu vejo o Lima também, que ele, da mesma forma que ele não apoiava aquela forma de feminismo, a forma que ele usava o feminismo era diferente. Eu posso dizer que eu sou feminista desde criança, porque eu sempre defendi o meu lugar no mundo, eu sempre defendi meus direitos, eu sempre quis ter as mesmas oportunidades que o meu irmão, eu sempre fui contra essa coisa de mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, e sempre lutei por essa causa, sempre achei que as mulheres deveriam ter um papel diferente, que elas eram vistas de uma maneira que não era delas, e eu não sabia que existia um nome pra isso, que no caso é feminismo. Eu fui feminista sem saber, eu sou feminista de uma forma que é desde sempre, eu sempre fui assim. O capítulo 15, que é Clara dos Anjos e as Cores de Lima, vai falar então sobre Clara dos Anjos, vai fazer todo um panorama das obras do Lima, assim como ele vai falar do seu outro livro, que é Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. E ele também vai organizar uma coletânea de contos seus, que é Histórias e Sonhos. Foi muito bacana a forma como a Lilia vai falar sobre essas obras do Lima, como ela vai misturá-las, ela vai falar sobre os seus personagens. Algumas outras coisas são que o Lima conheceu o Monteiro Lobato, ele foi o seu editor, e pela primeira vez o Lima soube o que é ter um salário como a profissão que ele tinha escolhido desde sempre, que é ser escritor, e foi muito importante na vida do Lima ter então esse pequeno reconhecimento, por mais que não fosse gigantesco e da forma como ele gostaria, ele teve um pouquinho através do Monteiro Lobato. E pulando para a semana de 22, que foram os derradeiros dias do Lima, a gente vai ter o capítulo 16, que é Lima entre os modernos. Aqui então a gente vai ter a crítica que ele fez à revista que estava saindo, que é a Claxon, que eu não sei se assim se pronuncia, mas ela tem o som de uma buzina, que foi então o começo de tudo, do que era esta ideia da semana de 22, que poderia se dizer sim que era parecida com as ideias que o próprio Lima possuía, só que como era em São Paulo, e Rio e São Paulo não era tão conectado como é hoje, as informações praticamente não chegavam nesse entremeio, e pouco se sabia de São Paulo, e de São Paulo pouco se sabia do Rio, então ele não teve muita ideia do que foi essa semana de arte moderna, soube sim e criticou alguns pontos de vista, mas talvez se tivesse sido mais próxima a ele teria sido diferente, mas como a Lilia fala aqui, e se não é uma possibilidade. E aqui a gente também vai ter a viagem que ele fez a Mirassol, que foi uma das pouquíssimas viagens que ele fez. O Lima praticamente não saía do seu círculo e ele foi convidado por um médico para se tratar em relação ao seu alcoolismo e infelizmente não deu certo, ele voltou ainda pior, porque nessa estadia que ele fez nesse local ele teve que fazer um discurso, convidaram ele para ser o palestrante em um dos eventos literários e isso deixou ele tão transtornado que por mais que ele tivesse escrito esse discurso e seja um dos textos mais lindos que eu já vi também em relação à literatura, em relação ao Lima, e neste dia ele foi encontrado então tomado pela bebida, jogado assim na sarjeta. Realmente foi muito triste essa pequena parte aqui que é o destino da literatura. O texto não está aqui integral, o discurso não é inteiro, mas é incrível, assim, é sem palavras o quanto eu fiquei encantada com esse discurso. E a gente tem, então, o triste fim de Lima Barreto na página 17. E é um momento difícil pra mim de finalizar esse vlog, de finalizar essa leitura. Eu comecei esse vídeo mostrando pra vocês como eu me senti um pouquinho quando eu finalizei realmente, na hora que eu finalizei, eu gravei aquele trechinho. E eu ainda me sinto muito mexida toda vez que eu vejo alguma coisa em relação à morte do Lima, quando eu
realmente pego esse livro assim nas mãos e sinto o poder que ele tem. A história do Lima mexeu muito comigo. Tudo que ele era representa muito pra mim, e tudo que ele lutou e acreditou é um pouquinho do que eu trago hoje, é um pouquinho do que eu já lutei. Eu me vi em tantas passagens ao lado do Lima, vivendo o que ele viveu, sofrendo o que ele sofreu, que é impossível dizer que a história dele não é um pouquinho da minha e eu sou um pouquinho da dele. É uma mistura, assim, um jogo que eu fiz dentro de mim. E certamente eu não saio dessa leitura a mesma Laura que eu entrei. Eu acho que depois de tudo que eu vivi ao lado desse escritor, depois de tudo que eu li, tudo que eu estive presente, me sentindo parte também, eu não posso dizer que eu seja a mesma. Eu me transformei demais ao finalizar essa leitura, muito mesmo. Foi muito importante pra mim e eu jamais vou esquecer essa leitura. Ela me acompanhou por um mês inteiro, como eu falei, e deixá-la é difícil. Inclusive eu já finalizei ela faz dias e eu ainda não consigo sair disso tudo, não consigo me desconectar do Lima, porque eu sei que ele de uma forma ou de outra vai estar sempre presente, vai estar sempre dentro de mim, do que eu acredito, do que eu vejo na literatura, do que eu sempre falo por aqui, dessa forma de mudar a vida das pessoas, o quanto ela é importante para ser crítica, o quanto ela é importante para mostrar o que a gente vive, o que a gente sofre, o que a gente espera que as coisas sejam. Então eu só tenho que realmente falar pra vocês que esse livro mudou a minha vida. Me senti feliz por continuar acreditando no que eu acredito, por continuar pregando o que eu acredito, insistindo e indo como Lima contra a maré, sendo do contra, sem palavras. Eu não sei realmente, tô aqui só falando, acho que eu não falei nada com nada. E ele não vai ser finalizado nunca, eu acho que essa é a palavra. Eu nunca vou encerrar o que eu tenho com o Lima. E eu também já tenho aqui, inclusive já comecei a ler alguns contos, os seus contos completos, e quero ler outros, quero me sentir cada vez mais perto, ler toda a sua obra. Realmente eu vou ler toda a sua obra, porque ele é muito, muito importante pra mim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos, eu espero que vocês tenham mergulhado um pouquinho nessa leitura junto comigo. Não sei se vou conseguir ser entendida em tudo que eu falei, porque às vezes eu estava tão emocionada, tão empolgada falando que eu não conseguia me fazer entender, talvez. E como eu falei, essa não vai ser a última vez que eu vou vir falar de Lima Barreto aqui pra vocês. Pelo contrário, eu acho que muitas e muitas vezes vocês ainda vão vê-lo aqui no canal, vão me ver falando dele em outros vídeos que não sejam específicos, mas ele vai fazer parte de mim, como Clarice já faz parte de mim, como Aldous Huxley já faz parte de mim, como outros escritores. Ele já é um pedaço de mim, então com certeza a Laura que está aqui falando com vocês também tem um pouquinho do Lima Barreto. E eu agradeço por vocês terem assistido esses vídeos, por terem comentado e por estarem sempre aqui comigo. E claro, não deixem de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo, de inscrever-se aqui no Pensar ao Ler para receber os novos vídeos, continuar por aqui me acompanhando. Um beijo e até a próxima. Tchau!